Olá, eu me chamo Rebeca de Souza Pinheiro, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada pela Universidade Federal do Amazonas. O meu projeto é a caracterização da imunidade celular em indivíduos imunizados com a vacina contra a Covid-19, sob orientação do professor Dr. Paulo Afonso Nogueira. Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Ele é potencialmente grave e tem uma alta transmissibilidade e foi aí disseminado de uma forma global, né? Então, o SARS-CoV-2, ele é composto por algumas proteínas, né? Onde destacamos, e vamos destacar mais na frente, a proteína S. Dentro do vírus, contém o RNA, e esse RNA é onde guarda toda a informação de como ele deve se reproduzir, né, dentro da célula infectada. E esse RNA, ele é guardado, né, ele é envolto pelo envelope. E é no envelope onde tem proteínas pequenas que se juntam e formam esse envelope com várias proteínas que depois vão se invadir as células. Então, como o novo coronavírus se reproduz dentro da célula, né? Então, assim, ele possui uma capa lipídica e nessa capa possui algumas proteínas, em especial, como eu havia falado, a proteína S. Ela é responsável por permitir que o vírus consiga se fixar nas células do sistema respiratório. Então, aqui tem um exemplo de uma célula, né? Então, na membrana plasmática dessas células existe um receptor chamado ACE2. E esse receptor é que permite que o vírus possa se prender, né? Ele se prender à célula para começar o ataque. Então, a proteína S, ela encaixa nesse receptor que está presente na célula humana. Então, a partir do momento em que a célula é infectada, começa então a reprodução, né? Começa a produzir a partir desse RNA viral que é liberado dentro da célula, muitos vírus, né? Então, assim, a célula, ela entende que esse RNA do vírus é o seu próprio RNA. Então, é seu, né, no caso. Então, a partir daí é que vão se criando milhões de cópias desse vírus. Então, assim, um único vírus, né? Cada vírus ele pode ter até de 10 mil a 100 mil cópias de novos coronavírus. E a partir disso, que a célula invadida geram-se o quê? Conforme vai se passando os dias, sintomas de Covid-19. Então, assim, quando uma pessoa ela inala ou ingere as gotículas de saliva que contém o coronavírus, esses vírus vão começar a atacar as células do revestimento das fossas nasais, né, da garganta, da traqueia, causando o quê? Os primeiros sintomas, como tosse seca, né, dor na garganta, congestão nasal, né, anosmia, ageusia. Então, assim, por quê? Porque é o aparelho respiratório superior o primeiro lugar a ser atacado pelo coronavírus, né? Então, a partir daí é que, digamos assim, o vírus vai se alastrando, né? Então, quando o vírus chega nos pulmões, acontece um processo inflamatório, que nada mais é que uma resposta de defesa do nosso organismo. Ou seja, o organismo vai mandar para cá sangue, água, né? A temperatura que vai aumentar, vão vir células de defesa também para o pulmão. Então, ou seja, o pulmão ele fica sobrecarregado, causando o quê? Em casos graves, quadro de pneumonia. Infelizmente, não existe um tratamento precoce, né? Existem meios digamos assim, de tentar evitar, né? Como nós já sabemos que é usar máscara, ter o distanciamento, né? Usar álcool em gel, lavar as mãos e agora as vacinas, né? Então, o projeto, o meu estudo, nós vamos estudar como é o processo
de imunidade das vacinas, a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. Então, assim, a AstraZeneca, ela utiliza o que é chamado de vetor viral, né? Então, para desenvolvê-la, utilizado a proteína do SARS-CoV-2, que ela é inserida no adenovírus, que é uma espécie de vírus vivo, que não tem a capacidade de se multiplicar. A pessoa que recebe a vacina aprende a reconhecer o vírus e aprende também a desenvolver a defesa. Coronavac é uma vacina que contém o vírus também, do SARS-CoV-2, só que ele está inativado, ou seja, o próprio vírus que causa Covid-19, né, ele está inativado. Então, ou seja, as células que dão início à resposta imune encontram os vírus inativados e os capturam. Então, assim, os linfócitos, eles acabam produzindo anticorpos, né, que se ligam aos vírus para impedir que eles infectem nossas células. E a Pfizer, que ela tem um RNA mensageiro, então, ou seja, ela é baseada no RNA mensageiro, que ajuda o organismo a gerar imunidade contra o coronavírus. Então, cada uma tem uma eficácia, né, diferente, mas todas são importantes para a nossa imunidade celular a respeito do coronavírus. Só que, até então, estão sendo administradas apenas 2 doses, que aí é que entra o objetivo do meu projeto, que é que nós vamos realizar um estudo de coorte com pessoas imunizadas com a vacina contra a Covid-19, para o quê? Para avaliar a imunidade protetora baseada na resposta de linfócitos TCD4, TCD8 e também linfócitos B de memória, sob estímulo in vitro de antígeno de SARS-CoV-2. Mas, principalmente, entender, né, qual a dinâmica de aquisição ao longo da primeira e segunda dose. A gente vai acompanhar de modo temporal se a frequência de células TCD8, TCD4 e linfócito B de memória específicas contra os antígenos spike e nucleocapsídeo, se ela é mantida ao longo de 12 meses desse acompanhamento nesses indivíduos vacinados. Então, vai se dar como? Vai ser como a metodologia. Vão ser utilizados, né, vão ser recrutados pacientes que já tiveram SARS-CoV-2 com comprovação sorológica, né, e vão ser feitas coletas no horário de meio-dia e 5 horas da tarde. Serão realizadas 3 coletas, né? Então, uma antes da primeira dose, a segunda coleta depois de 14 dias da primeira dose e a terceira coleta 14 dias após a segunda dose da vacina. E essas amostras elas vão ser analisadas no laboratório da UFAM e em parceria com a Fiocruz Amazônia e a Fundação Oswaldo Cruz. A metodologia é o quê? Vai ser feita a coleta do sangue do indivíduo, em seguida a separação do PBMC, e esse PBMC será estimulado com proteínas específicas para o SARS-CoV-2, ou seja, as células de memória elas vão ser ativadas contra o SARS-CoV-2, porque o indivíduo já vai estar vacinado. Então, a partir daí é que será dosado a presença do interferon gama. Então, a metodologia que vamos utilizar para isso é o ERISPOT, pois será por ele que iremos dosar a liberação de interferogama, ou seja, o indivíduo que está vacinado, no momento que colocarmos os peptídeos de spike, ele vai liberar no meio de cultivo muito interferon. Então, o interferogama vai ser um indicador da ativação de memória. A partir daí, esses dados vão ser analisados pela citometria e, então, vai ser feita a bioinformática em programas que vai nos ajudar a alinhar melhor esses dados. Então, assim, os resultados esperados são que essas vacinas, quais vacinas vão induzir mais células TCD8 e TCD4 contra os antígenos spike nucleocapsídeo. E também, assim como a necessidade de esclarecer a dinâmica de aquisição ao longo da primeira e da segunda dose, né? Para acompanhar e ver a frequência das células de memória específica ao longo de 12 meses depois do indivíduo vacinado.
E você que chegou até aqui, eu quero agradecer, né, a você que ficou até aqui. Agradecer também ao programa de pós-graduação, a qual eu faço parte, que é a Imunologia Básica e Aplicada, as instituições em que eu faço parte também e as instituições de fomento. Muito obrigada.